Aqui na página do Google, você vai precisar digitar OBS Zoom do mouse. Para mim já até apareceu porque eu já digitei antes, eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai precisar rolar a página e clicar nessa opção. Clicando nela, você vai ser direcionado para a página do OBS, e agora aqui basta você clicar em acessar páginas de download. E aí você vai ser direcionado para a página onde você vai encontrar o download desse arquivo. Aqui no final é onde você encontra 3 formatos de arquivo. E eu vou selecionar essa opção, porque é o arquivo que já está livre para você copiar para dentro do OBS Studio. Você clica. Agora vamos lá para a minha pasta de download, para te ensinar como você vai levar para dentro do OBS Studio. Aqui na minha pasta de download eu tenho um arquivo aqui, aí eu posso clicar com o direito do mouse e selecionar recortar, que você pode clicar para levar direto para o OBS Studio, ou copiar, se você quiser ter uma cópia desse arquivo. Eu prefiro recortar. Clico em recortar, agora a gente precisa abrir o OBS Studio. Aí eu preciso clicar aqui em ferramentas e selecionar a opção Scripts. Beleza, selecionei essa opção, eu venho aqui embaixo no sinal de mais, abro essa janela, e aqui eu clico com o direito do mouse e seleciono a opção colar. Pronto, tá vendo que o arquivo já veio aqui para dentro do OBS Studio? Agora eu clico em abrir. Beleza, agora a gente está trabalhando aqui com esse código de programação dentro do OBS Studio, e aqui eu tenho todas as funcionalidades. Aí eu consigo fazer uma série de ampliação da minha tela através de zoom, e as ferramentas aqui são inúmeras. Esse código de programação foi atualizado recentemente, tanto é que está marcando lá na página onde a gente baixou que ele foi atualizado há 2 semanas atrás. Então ele está mais completo ainda. Nesse tutorial não vai ser possível abordar tudo a respeito dessa ferramenta aqui no OBS Studio. Vai precisar de uma aula específica para te mostrar detalhes de cada funcionalidade, mas eu vou te mostrar as mais importantes, que vai fazer diferença na hora de você gravar os seus vídeos ou fazer live, que é o mais interessante aqui no caso dessa ferramenta. Beleza, agora a gente tem a ferramenta aqui indicando que ela faz um zoom automático e também segue o mouse conforme você apontar um foco. Aí você aplica o zoom, ele vai para aquela região, e aí se você mexe o mouse, ele vai acompanhar esse zoom até que você pare de aplicar. A primeira coisa que eu vou indicar você fazer aqui é você selecionar em Zoom Source, que é a fonte que você vai usar para fazer esse monitoramento, para você pegar e aplicar um zoom em cima. Primeiro, a gente só consegue trabalhar com captura de monitor, mas eu vou habilitar as demais para você aprender como trabalhar. Por exemplo, se você faz gameplay, é legal você aplicar esse zoom em cima da janela de captura de game, porque faz mais sentido. Se você colocar na captura de monitor, aí ele vai fazer um zoom em tudo que tiver no seu monitor. A opção Refresh Zoom Sources é para quando você aplicar uma nova fonte aqui dentro do OBS Studio, aí você precisa atualizar, clicar nela para você atualizar a fonte que você acabou de aplicar. Aqui já está beleza por enquanto. O que está aqui como padrão, essas configurações, já faz sentido. Eu vou clicar aqui em fechar, e agora a gente precisa clicar aqui em configurações para a gente habilitar as teclas de atalho para a gente aplicar o zoom aqui de forma automática. Configurações. Aqui em tecla de atalho, a gente clica, aí vem a opção Toggle Zoom to Mouse. Aqui você vai selecionar a sua tecla de atalho e você quer aplicar o zoom. Eu aconselho você selecionar a tecla Shift Z, porque está bem pertinho, é fácil de você encontrar quando você clica aqui com o dedo próximo do seu teclado, você seleciona o Shift e aperta o Z para dar zoom. A próxima opção é para quando a gente quer travar o zoom para que o mouse não acompanhe. Ou seja, você quer travar numa ponta e explicar a respeito de alguma situação que você está dando zoom, aí se você movimentar o mouse, continua parado lá. Se você não selecionar uma tecla de atalho para cá, aí o seu mouse sempre vai acompanhar o zoom que você aplicou. Aí eu aconselho, para você lembrar, clica aqui dentro, Shift X. Aí presta atenção que o Z, você vai lembrar que é de zoom. Está bem pertinho essas teclas uma da outra, e X é para cortar o acompanhamento do zoom. Essas 2 opções são importantes. Clico em aplicar. Agora clico em OK. Aqui se eu quiser já começar a aplicar um zoom, Shift Z. Tá vendo meu mouse seguindo na tela, de ponta a ponta? Aí eu venho aqui para baixo, canto inferior direito, canto inferior esquerdo. Aí agora, se eu quiser voltar o zoom, de novo, Shift Z. Aí eu retorno com o zoom. Se eu quiser aplicar o zoom
e para o canto superior esquerdo, Shift X, corto esse acompanhamento. Tá vendo meu ponteiro? Aí se eu for para o canto inferior direito, ele não está acompanhando, mas se eu apertar a tecla Shift X, aí ele dá esse salto e volta a acompanhar. Tá vendo que legal? Agora eu vou abrir, por exemplo, aqui um aplicativo para te mostrar um pouquinho mais a respeito de como trabalhar com essa ferramenta e vou voltar aqui ainda na seção de ferramentas e scripts para te mostrar algumas opções que essa ferramenta permite. Agora eu vou fechar, vou tirar o zoom e vou tirar o modo de visualização do OBS Studio. Quando você seleciona aqui esconder janelas do OBS Studio na captura da tela, aí quem está assistindo para de ver as opções do OBS Studio, não vê mais nada dele, só vê o que está sendo capturado, no caso aqui na captura de monitor. Seleciono, aplicar e OK. Tá vendo que agora você só está vendo aqui a minha pasta onde eu baixei esse código de programação. Eu vou clicar para abrir e selecionar o GIMP, por exemplo, que é um editor de fotos. Beleza, agora eu estou com o GIMP aqui aberto. Se eu quiser começar um novo projeto e falar para você como começa um novo projeto, clicando aqui em arquivo, aí eu estou com o mouse parado aqui, aí é hora de eu selecionar as teclas que eu já fui lá nas minhas teclas de atalho e determinei que fosse para aplicar o zoom. Shift Z, lembra? Agora eu estou com o zoom aplicado aqui e eu posso ir passando dentro do meu aplicativo para ir fazendo esse zoom automático. Aí eu não quero mais o zoom acompanhando o meu mouse, Shift X. Tá vendo que agora eu vou para o canto inferior direito, Shift X, trago o meu zoom aqui para o meu ponteiro do mouse. Volto lá para cima, clico em arquivo, novo projeto, Ctrl N. Tá vendo que eu continuo acompanhando com o zoom? Que legal! Aí se eu quero dar uma explanação para a pessoa, falar mais a respeito dessa janela e ampliar a visualização do aplicativo, aperto de novo Shift Z. Agora eu estou com o aplicativo aqui íntegro. Beleza, agora eu clico em OK para começar um projeto. E agora eu vou mostrar como se fosse no DaVinci Resolve. Beleza, agora eu estou aqui com o DaVinci Resolve aberto e eu faço o mesmo processo, porque eu estou trabalhando aqui com o layout da minha live e aí eu posso ter essa janela separada, que é a janela que está capturando todo o meu monitor. Em cima dela eu faço a aplicação desse zoom onde eu quiser. Por exemplo, eu quero alternar entre as páginas do DaVinci Resolve, clico em mídias, vou trazendo o zoom e clicando em cada uma das páginas. Por exemplo, aqui na página de cor eu já posso tirar o zoom para ampliar mais a página, para mostrar com mais detalhe. Aqui eu posso explicar a respeito da galeria, que é onde eu guardo os fotogramas, onde eu faço o tratamento de imagem dentro do meu aplicativo. Se você quer aprender mais a respeito do DaVinci Resolve, eu tenho aqui uma playlist completa, eu tenho live a respeito do DaVinci Resolve, eu tenho conteúdo extra aqui sobre o OBS, tenho live a respeito do GIMP, ensinando sobre as ferramentas, tá bem legal. Clica lá na minha área de lives, você vai ver quanto conteúdo interessante você vai encontrar lá. Então aqui já deu para entender como funciona o zoom e como eu vou fazer essa manipulação. Shift Z, eu aplico o zoom. Shift X, eu corto o acompanhamento do mouse. Por exemplo, estou explicando uma função aqui nessa janela e eu não quero que esse movimento aconteça, porque eu estou focado nela. Shift X, aperto o Shift X de novo, volto a acompanhar. Aperto Shift Z, tiro o zoom. Do jeito que está aqui já está excelente, mas tem como melhorar ainda mais. Vou voltar aqui para o meu OBS Studio. Vou voltar a mostrar para você aqui a tela do OBS Studio, porque senão não vai capturar essas janelas. Vem aqui em Ferramenta, seleciona a opção Script, e aqui logo de cara você já vê o Zoom Factor, que é o fator de ampliação de zoom. Eu vou trazer para 3,80. Porque aí são 3 vezes mais do que a gente já está aplicando. Eu acho um exagero, mas para demonstrar aqui para você como funciona, eu vou exagerar um pouco. Clico em fechar, aí eu vou dar um zoom aqui no canto superior esquerdo, Shift Z. Aí tá vendo que deu uma ampliação muito grande, mas dependendo da circunstância, vale a pena você trabalhar assim. A mesma coisa, Shift X, corta o acompanhamento do mouse, Shift X, volta ao acompanhamento, Shift Z, tira o zoom. Ferramentas, Scripts. Aqui eu volto para 1,80, que eu acho que é o mais legal. Só que aqui eu não vou conseguir mostrar detalhes de cada um. Eu vou trazer aqui o que é mais importante, porque aqui embaixo tem algumas opções que vai estar dentro desse zoom básico que a gente está aplicando. Praticamente serve para todos os tipos de zoom que a gente vai trabalhar aqui. Essa opção, Allow Any Zoom Source, você seleciona.
Porque aí você pode voltar lá no início, onde você tem o Zoom Source. Aí sim você tem agora todas as suas fontes para você selecionar e fazer essa captura. Sem você marcar aquela opção, aí você continua apenas na captura de monitor. Então beleza, aqui você já aprendeu a liberar todas as cenas possíveis que você criar dentro do seu OBS Studio. Todas as vezes que eu alterar, eu vou e clico em fechar, e aí eu testo qual que foi a mudança que aconteceu. Shift Z e Shift X. E se você acha importante apoiar uma iniciativa como o meu canal, que traz aplicativo gratuito que você pode baixar, instalar e usar sem problema nenhum, então apoie esse canal. Clica no link que está aqui embaixo na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui do lado, porque aí você ajuda o meu canal a continuar crescendo e ainda tem um curso completo a respeito do melhor editor de vídeo grátis que existe, que é o DaVinci Resolve. E agora vem a última dica para quem ficou comigo até o final desse tutorial. Está trabalhando com esse código, atualizou o seu OBS Studio, de repente parou de funcionar, é porque o código foi atualizado. Aí você volta lá na página, baixa só esse arquivo e repete esse processo que você aprendeu aqui. E agora clica nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, porque você vai ter um aulão a respeito do OBS Studio, ensinando todas as funcionalidades básicas que você precisa saber para fazer gravação e live. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.